alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir as nossas irmãs do círculo de oração louvando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos motivo de sobra, irmão, de sobejo para dar graças a Deus. Nos alegrarmos no Senhor, pelo privilégio de podermos participar desta última Santa Ceia do ano. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória.
merecer, morreu pra eu viver. Na rua de cruz, tamanha dor, sofreu por mim, foi por amor. O cordeiro calado, por mim se fez pecado. Na sexta-feira faleceu, mas ao terceiro dia reviveu. Ele está vivo. Será que você sabe onde está o meu Senhor? Maria reconheceu que era Cristo quando ele pelo nome a chamou. Poderosamente vivo, Jesus está vivo. Já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é Cristo. Poderosamente vivo, Jesus está vivo. Já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é Cristo. Poderosamente vivo, Jesus está vivo. Já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é Cristo. Poderosamente vivo, Jesus está vivo. Já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é Cristo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, derrota o mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilha, meu Deus. Hino 191 da nossa harpa. Vamos cantar ao Senhor. Com este louvor, nós vamos contribuir, irmãos. Você que trouxe o envelope, aquele envelope branco, direcionado para a assistência social da igreja, pode colocar dentro das salvas. Irmãos, já sabem como nós conversamos, né? Os irmãos que trouxeram o quilo, podem trazer aqui para frente, os irmãos vão ajeitando e trabalhando. 191 da nossa harpa cristã.
Vamos cantar ao Senhor. Bom, Benjamin, cante esse hino com a igreja. Bom, Benjamin, presbítero, cante o hino 191 com a igreja. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com 191. Por mim morreu na cruz com grande dor, e em meu lugar sofreu angústia muito tremenda. Quem poderei no mundo achar que meu Jesus viverá? Jesus, Jesus, somente vou amar. Oh, meu Jesus está no céu, intercedor potente por mim perdido sempre a Deus, a graça, amor fervente, jamais do Pai, o pecador, senão Jesus, Jesus, a Deus me conduz, o meu Jesus ressuscitou em corpo glorioso. Encontrar que meu Jesus vou igualar. Jesus, Jesus, não posso comparar. Jesus do céu há de voltar em majestade, em glória. Então seus anjos irão cantar o hino da vitória. Jesus em fé vai suplantar o anticristo e reinar. Jesus,
Jesus, ó, vem me arrebatar. Amém. Graças a Deus. Não, descanse um pouquinho a cadeira, vamos ficar em pé. Deixe o sangue circular um pouquinho, vocês ficarão um bom tempo sentados. Quantos irmãos precisam das orações da Igreja de Deus? Eu e o meu lar também precisamos das orações. Vamos continuar orando pela irmã Sebastiana. Graças a Deus ela já está em casa. Ainda está com oxigênio, mas está em casa. Graças a Deus. Está em casa, a gente já fica até mais aliviado, né? Vamos continuar orando pela Raíssa. Raíssa passou por cirurgia, mas precisou passar por outra cirurgia, né? Nós estamos orando, confiando no Senhor, tudo pode, para que Ele dirija as mãos dos médicos. Sim, irmã Roberta. Vamos orar pela família. Vamos orar pela família. Vamos orar. Mais alguém? Sim, Manadir. Obrigado, minha filha. Deus abençoe. Sim, irmã Nadia. Vamos orar. Vamos orar. Por todas as famílias, pelo nosso país, pela nossa nação. Vamos orar ao Senhor. Irmão Eliel, ore ao Senhor. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós entramos na tua presença nesta noite, ó Pai. A tua igreja aqui no Parque Novo Oratório está reunida, Senhor, nesta casa chamada Casa de Oração. E neste momento, Senhor, nós colocamos, depositamos, ó Pai, todos os pedidos que foram feitos nesta hora, meu Pai. Pedido, Senhor, de caráter urgente, que não pode esperar para amanhã, para a semana que vem. Ó Deus, o Senhor é aquele que conhece a necessidade do teu povo, sabe o que cada um está precisando neste exato momento. Sabe, Senhor, o íntimo, o profundo do coração, a mente, Senhor, o que ronda, Senhor, na mente, ó Pai dos teus filhos nesta hora. Ó Deus, e nós cremos que o Senhor continua detendo ainda todo o poder, o controle ainda está nas tuas mãos, ó Pai, para resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de necessidade, Senhor, do teu povo nesta hora. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha consolar os corações enlutados, Senhor, da família da irmã Maria. Visita, Senhor, esta família neste momento, que o teu Espírito Santo Consolador venha consolar, ó Pai, esta família. Ó Deus, visita a nossa irmã Nadir com a sua viagem. Ó Pai, guarda a tua serva, o Senhor que já tem guardado, que tem livrado, continua, Senhor, guardando os propósitos, ó Deus, da tua filha nesta hora. Ó Deus, pedimos também pela nossa irmã Sebastiana. Ó Pai, venha abençoar a tua filha, dando a plena recuperação, ó Pai. Ó Deus, oramos também, Senhor, em prol da Raíssa. Visita, Senhor, esta jovem. A tua igreja está em constante oração, ó Deus, por esta jovem nesta hora. E nós pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha agir sobre a vida dela,
dando, Senhor, a recuperação completa que ela precisa. Ó Pai, vai visitando a Maressa, visita, Senhor, o Lucas. Ó Deus, visita todos, ó Pai, que tiveram os seus nomes mencionados aqui nesta hora. Senhor, se alguém adentrou por estas portas, triste, angustiado, ó Deus, com algum problema, Senhor, de ordem financeira, saúde, família, o Senhor está aqui nesta noite e nós cremos no teu poder, que é capaz de resolver qualquer tipo de dificuldade ou necessidade. Ó Pai, vai visitando os teus filhos nesta noite, visitando o teu povo, meu Pai, com poder e grande glória. Em nome de Jesus nós te pedimos, crendo na vitória. Amém, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 3, e o verso 20. Glória a Deus. Os irmãos que ainda não pegaram o cálice, peguem, viu? Os irmãos que vão participar efetivamente do corpo, do sangue do Senhor, peguem o cálice. Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Vamos repetir o verso juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Todos digam amém. Senhor Deus, nós estamos na tua presença, ávidos por ouvir, Senhor, continuar ouvindo a tua voz bradar nesta casa de oração. Senhor, tu conheces os corações, o Senhor conhece as almas, os pensamentos, o Senhor conhece todas as coisas. A igreja é do Senhor, as ovelhas somos nós, somos do Senhor. E estamos aqui, Senhor, para neste momento ser mais uma vez alimentado por tua palavra. Que haja edificação, exortação, conforto e também lenitivo para as nossas almas. Senhor, se alguém estiver desapercebido, desatento, todo pensamento contrário, adverso, à boa exposição da tua palavra, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Alimenta o teu rebanho e as tuas ovelhas nesta noite, mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, irmãos. Glória a Deus. Que bom poder cultuar a Deus com os irmãos nesta noite. Que privilégio nós podermos vencer mais um ano, irmão. Já parou para pensar? Mais um ano. Não imaginávamos, muitos de nós, que estivéssemos aqui, mas chegamos, graças a Deus. E até aqui nos ajudou o Senhor. Verdadeiramente, até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, nós queremos falar nesta noite sobre Laodiceia, a igreja que deixou Jesus fora da ceia. Repita, diga Laodiceia, diga forte, Laodiceia, a igreja que deixou Jesus fora da ceia. Laodiceia, todos nós conhecemos esta carta. Aliás, que nos tempos de Paulo, a igreja de Laodiceia já era conhecida. Paulo já dizia: tenho muito combate pelos irmãos que estão em Laodiceia. Então, não foi somente esta carta que o Senhor Jesus enviou através de João à igreja de Laodiceia. Outra carta havia chegado até aos irmãos de Laodiceia. Laodiceia significa
governo do povo. Ou seja, eu quero que vocês prestem muito atenção, irmão, muita atenção. Laodiceia significa governo do povo. É onde o povo quer ter voz de comando. Laodiceia significa onde alguns pensam que a igreja e o reino de Deus são uma democracia. Eu afirmo para os irmãos que nem a igreja, nem o reino de Deus são uma democracia. Não. Igreja de Deus é um corpo, e reino de Deus é reino de Deus. Laodiceia significa o local onde os crentes evocam seus pretensos direitos. Aliás, que nós somos pródigos em querer os nossos direitos. Nós somos pródigos nisso, né? Eu tenho direito. Mas os crentes de Laodiceia, eles se esqueceram de que somente pode evocar o seu direito aquele que cumpre o seu dever. E os crentes de Laodiceia, de forma vergonhosa, estavam esquecendo dos seus deveres. Este era o perfil da igreja de Laodiceia. Laodiceia esqueceu, de forma vergonhosa, do seu dever para com Deus. Eles esqueceram. Mas nós lemos o texto sagrado e muitas vezes nós temos estudado esta carta. O meu objetivo, irmãos e irmãs, nesta noite não é estudar a carta, mas pensar com os irmãos nesta colocação que Jesus faz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a igreja de Laodiceia fechou a porta para o Senhor. O texto é muito claro quando Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Jesus estava querendo entrar, porque a igreja de Laodiceia fechou a porta para o Senhor da igreja e o deixou para fora. A igreja de Laodiceia ceava sem a presença de Jesus, porque Jesus, ele diz assim: se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas os irmãos de Laodiceia, eles estavam, pasmem os senhores, eles estavam ceando sem a presença de Jesus. É possível isso? É possível. É correto? É saudável? Mas é possível. É possível porque a igreja de Laodiceia estava praticando exatamente isso. Eles estavam ceando sem a presença de Jesus. Para eles, a igreja não era mais um corpo, mas sim grupos. Ora, pastor, não existe grupos na igreja? Não, a igreja não é feita de grupos. Na igreja existem departamentos, é diferente. Mas a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Os irmãos de Laodiceia haviam esquecido disso. Haviam se esquecido. E tudo isso, irmão, está dito no versículo 20. Nós vamos trilhar este versículo nessa noite. Eis que sou a porta e bato. Jesus estava fora. Jesus disse: entrarei e cearei. Ou seja, eles estavam ceando, porém sem a presença de Jesus. Olhem para cá. É muito perigoso nós fazermos a nossa própria ceia. A ceia que nos agrada. A ceia que nos convém. Quando queremos. Assim estavam os irmãos de Laodiceia. Assim estavam os irmãos. Mas a pergunta,
quando eu estava lendo esse texto e conversando com Deus, conversando com o Espírito Santo, porque eu sabia que não ia ser fácil pregar um sermão desse hoje. Mas o Senhor, durante a semana, me mostrou esta palavra e não permitiu que esta palavra saísse do meu coração. E a pergunta que nos vem à mente, irmãos, é: quando crentes fecham a porta para Jesus? O crente consegue fechar a porta para Jesus? Não deveria, mas fecha. Fecha. Quando é que um crente fecha a porta para Jesus? Como é que Laodiceia fechou a porta da igreja para Jesus? Como é que Laodiceia fez isso? Fechamos a porta para Jesus quando deixamos de ouvir a voz de Cristo. Eu vou repetir. Uma pessoa, um crente, aspas, fecha a porta para Jesus quando deixa de ouvir a voz de Cristo. Onde é que está isso, pastor? No verso 20. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, Laodiceia deixou de ouvir a voz de Cristo. Quando alguém deixa de ouvir a voz de Cristo, esta pessoa está fechando as portas para Jesus. Pastor, o que é que significa fechar a porta para Jesus? Fechar a porta para Jesus significa quebrar a aliança, desprezar a comunhão. Quem despreza a comunhão está fechando a porta para Jesus. Eu estou falando de desprezar a comunhão. Quem relaxa no seu relacionamento com Deus está fechando a porta para Jesus. Vai aqui um conselho para todos nós, irmãos, neste fechar de cortinas desse ano. Nunca relaxe a tua vida espiritual, porque quem relaxa na vida espiritual está fechando a porta para Jesus. Quando não se busca Deus com amor, com zelo, com devoção, esta pessoa está fechando a porta para Jesus. Vocês estão aqui? Estão compreendendo? Quem não busca Deus com amor, aquele amor que Jesus disse assim: sirvam a Deus, busquem a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando a pessoa não busca mais a Deus com amor, quando alguém não busca mais a Deus com zelo, quando alguém não busca mais a Deus com devoção, essa pessoa está fechando a porta para Jesus. Quem fecha a porta para Jesus está dizendo que ele, seu Pai, seu Espírito, sua palavra ficam para depois do que se acha mais importante na vida. Então a pergunta, irmão, para nós nesta noite é: qual a importância de Jesus para você? Qual a importância de Jesus para nós? A igreja de Laodiceia deixou Jesus para fora. A igreja de Laodiceia deixou Jesus para fora porque não queria mais ouvir a voz do Senhor. E é muito perigoso quando alguém não quer mais ouvir, não tem a devoção ou não cultiva mais a devoção necessária por ouvir a voz de Deus, por ouvir a voz do Senhor.
Isaías reclamou disso, irmãos. Ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? Não basta somente ouvir a pregação, precisa dar crédito à pregação. Isaías disse: Senhor, quem deu crédito, quem acreditou na nossa pregação? A quem foi manifesto ou manifestado o braço do Senhor? Essa foi a reclamação de Isaías. Porque ele percebeu que na época dele estava existindo um povo que não queria ouvir mais Deus. As pessoas iam fazendo as coisas ao seu bel prazer, da sua cabeça iam agindo, não se importavam mais com a devoção verdadeira ao Senhor. Então Isaías disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Fecha a porta para Jesus, a pessoa que não dá mais importância às orientações da palavra, a voz do Espírito de Deus. Irmãos, quanto Deus tem falado nesta casa de oração? Será que nós temos ouvido ou dar ouvidos? Nós vamos falar sobre isso. Vai além do simples ouvir. Vai além. Qual é a importância de Jesus para você? Pergunte para quem está perto de ti. Qual a importância de Jesus para você? Interessante que a importância de Jesus para nós, ela se manifesta nas nossas ações. Nós vamos falar sobre isso. Nas nossas ações. Olhe para cá, irmãos, dá para notar nitidamente a importância que pessoas dão às coisas de Deus. Dá para notar nitidamente. Por quê? Porque quando se trata da sua vida, dos seus negócios, pessoas nunca se atrasam. Não dão desculpas. Sempre arranjam uma forma de fazer. Batem o ponto na hora certa. Saem mais cedo para não atrasar. Saem de casa mais cedo para não atrasar. Não discutem com a chefia. Não batem de frente com a chefia. Às vezes batem de frente com o pastor, com a liderança, com a irmandade, mas com o chefe, com o gerente, nunca. E eu pergunto para os irmãos, por quê, né? Por quê? Por quê? É triste isso, irmãos. Mas pessoas que reiteradamente, isso vai ficar gravado, pessoas que reiteradamente agem dessa forma, estão fechando a porta para Jesus. Porque estão deixando o amém, a fiel testemunha, aquele que já existia antes de tudo existir do lado de fora. Eu estava lendo este texto, e eu confesso para os irmãos que eu li muitas vezes. E me preocupei. Porque a palavra, ela é para todos nós. A palavra do Senhor é para todos nós. Agora, você quer saber se alguém está deixando Jesus do lado de fora? É só perguntar, primeiro, o que é mais importante? O que é mais importante? É mais importante o que eu quero ou o que Deus quer? É essa pergunta que tem que ser feita. Está me entendendo? Você quer detectar quando a pessoa está deixando Jesus para fora? Faça essa pergunta. O que é mais importante? O que eu quero ou o que Deus quer?
Aí alguém dirá assim: ah, pastor, claro que é o que Deus quer. Sim, mas como é que você está demonstrando isso? Como é que nós estamos demonstrando isso? Que é o que Deus quer e não o que eu quero. Você quer saber se alguém está deixando Jesus do lado de fora? Faça a seguinte pergunta: o seu relacionamento com Deus é sério? É diário? É cultico ou é casual? Nós conseguimos entender isso? Todo mundo sabe o que é um relacionamento sério e um relacionamento casual? Todos sabem. Relacionamento sério. Fecha a porta para Jesus aquele que não cultiva um relacionamento sério com Deus, mas um relacionamento casual. O que é um relacionamento casual? Sem compromisso. Aí no mundo cultivam o namoro casual, o sexo casual, ou seja, sem compromisso, sem nenhum compromisso. Mas, irmãos, irmãs, Deus quer de nós compromisso. Deus quer da igreja compromisso. Deus quer dos crentes compromisso. E não casualidade. Não. Deus não quer que o relacionamento dos crentes com Ele seja um relacionamento casual, mas um relacionamento sério, um compromisso sério. E isso, irmão, é individual. Que reflete no coletivo, sim, mas é individual. Há algum tempo atrás, nós estávamos, todos nós, sofrendo muitas perdas. A maioria das notícias que chegavam no meu celular era: irmão partiu, irmão morreu, irmão faleceu. E assim, passamos por isso, não passamos? Quase 2 anos, não foi isso? Muitas mensagens eu vi no meu celular. Houve pessoa que ligou para mim e disse: pastor, ore por mim. Eu estou aqui no meio da rua, apavorado, porque soube que fulano morreu, outro morreu. Ora por mim, porque eu quero voltar para Jesus. E eu peguei o meu celular e comecei a orar com esta pessoa. E o tempo passou. Aí outro dia lembrei da pessoa. E a pessoa chorava, a pessoa... Naquela situação toda: eu quero Deus, é porque eu quero Deus. Pastor, ora por mim, eu quero Deus. E eu orei, a minha função, é o meu prazer. Aí passou o tempo, e eu, olhando os meus contatos, vi a pessoa e liguei para a pessoa. Eu disse: pessoa, você está bem? E a pessoa disse, monossilabicamente: estou. Tudo bem? Bem. Não apareceu mais. Eu apareço. E aí eu fiquei pensando. Não é triste isso, irmão? É lamentável. Isso é tratar o Senhor como relacionamento casual. Vocês estão entendendo? Deus quer compromisso de mim. Deus quer compromisso de você. Pobre de nós se nós virmos a igreja somente para ouvir sermões. Hoje nós ouvimos uma grande mensagem pela manhã, aqui deste púlpito, nesse santuário. Tinha 11 crentes orando, aqui de manhã. E sexta-feira, acho que tinha uns 15 crentes orando. Eu fico a me perguntar, olhando para essa colocação de Jesus: eis que estou à porta e bato. E ele disse: se alguém ouvir a minha voz
Porque ele sabia que as pessoas que estavam lá dentro de Laodiceia, muitos não queriam mais ouvir, não queriam mais buscar, não queriam mais se envolver, não queriam mais compromisso. O negócio era casual, era quando a situação se avoluma. Você quer saber se uma pessoa está deixando Jesus de fora? Pergunte para ele assim: culto ou evento? Culto ou evento? Onde você se alegra mais? Num culto ou no evento? É fácil detectar isso. Onde você se alegra mais? Num culto ou no evento? O que te alegra mais? Em qual dos dois você empenha mais a sua força? No culto ou no evento? Em qual dos dois você sorri mais? No culto ou no evento? É fácil distinguir isso, irmãos. É só fazer a pergunta: você trata a igreja, o templo e o reino de Deus da mesma forma como você trata o seu trabalho e os seus afazeres? É assim que nós tratamos? A igreja, o templo, o reino de Deus, nós tratamos tudo isso da mesma forma que nós tratamos o nosso trabalho e os nossos afazeres? Eu tinha certeza que ninguém ia dar glória a Deus numa hora dessa. Mas eu preciso, irmão. Preciso. Porque de madrugada a batalha é complicada. É complicada. É muito fácil distinguir quando uma pessoa está fechando as portas para Jesus. É só perguntar: você se identifica de verdade mais com Marta ou com Maria? Lembram-se destas duas irmãs? Alguém outro dia falou assim: ô pastor, mas a igreja precisa de Marta. Precisa. Marta é aquela que trabalha, que faz, que vai, que... Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: naquele dia que Jesus passou na casa de Marta e de Maria, a Bíblia diz que Marta continuava ali, correndo para cima e para baixo com os afazeres dela, e Maria parou tudo e foi para os pés de Jesus aprender. Ficou ali aos pés do Senhor ouvindo. Eu quero encontrar Marta no céu, pastor Silas, e Maria também, e o Lázaro. Mas acontece, irmãos, por que foi que Jesus disse: Marta, Marta, estás aflita com as coisas desta vida, porém Maria escolheu a melhor parte? Por que foi que Jesus disse isso? Porque Jesus não passava naquela casa, irmão, todos os dias, não. Vocês pensam que Jesus passava lá para tomar café, almoçar e jantar na casa de Marta e de Maria? Não. Jesus pregava o evangelho nas aldeias, nas cidades. Jesus foi até o norte de Israel. Jesus ia ao sul de Israel. Então ele não estava naquela casa sempre. Sabe o que Maria fez? Quando Maria viu Jesus entrar, ela disse: eu vou parar tudo. Eu paro tudo só para ouvir o Senhor. Então, qual é a importância, irmão, que nós estamos dando para o reino de Deus, para as coisas de Deus, e para o Deus do reino, para o Deus da igreja e para a igreja de Deus? Qual a importância? Alguém um dia, eu me lembrei desse texto aqui, alguém um dia tentou justificar o seu erro e não prestar atenção a Jesus, dizendo: mestre, esse perfume que essa mulher derramou no Senhor poderia ser vendido e o valor dado aos pobres.
Isso aqui, irmão, é uma falsidade enorme. Falsidade enorme. Aí Jesus disse assim: os pobres, vocês sempre terão oportunidade de ajudá-los, porque eles sempre estarão por aí, os pobres. Mas Jesus disse: mas a mim, nem sempre vocês terão convosco. Entenderam o texto? Ah, feliz o crente, irmão. Feliz a pessoa que entende o valor da presença de Jesus, o valor da presença de Deus, o valor de congregar, o valor de comungar, de participar do corpo e do sangue do Senhor, que não vem ao templo para isto ou para aquilo outro, senão para adorar ao Senhor, para aprender no templo. Não vem para uma reunião social, não vem para um desfile de moda, não vem para outra coisa, senão adorar ao Senhor, cultuar a Ele, dar graças a Ele, bendizer a Ele, cantar para Ele, orar a Ele. Bendito é o Senhor. Que importância nós temos dado às coisas de Deus? É a mesma importância que nós damos aos nossos negócios, às nossas atividades, aquilo que nos rende. Então a pergunta é: o perfume ou Jesus é que tem maior importância? Essa é a pergunta, irmão, quando eu olho para aquele texto. O que tinha mais importância? Jesus ou perfume? O perfume ou Jesus? Mas aquelas pessoas esqueceram. Eles estavam olhando para algo efêmero, passageiro, temporal, se esquecendo que Jesus estava ali na frente deles. Pessoas estão fechando a porta para Jesus, irmão, e às vezes ceiam. Qual a importância que o corpo e o sangue de Jesus têm para nós? Você já parou para pensar? Qual a importância que o corpo e o sangue de Jesus têm para nós? Porque o próprio Jesus disse: se alguém não comer a minha carne e não beber o meu sangue, este não tem parte comigo. Não tem. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou reproduzindo a palavra do Senhor. Foi Ele que disse: se alguém não comer a minha carne e não beber o meu sangue, este não tem parte comigo. Pessoa que age dessa forma está fechando a porta, irmão. Mas olhe para cá, que Deus nos guarde de fechar a porta para Jesus. Amém, igreja? Que Deus nos guarde de fechar a porta para Jesus. Note que são as nossas atitudes que muitas vezes não, são as nossas atitudes que fecham a porta para Jesus. Se o evento é mais importante que o culto, estão fechando a porta para Jesus. Crentes fecham a porta para Jesus quando deixam de ouvi-lo, porque o Jesus disse assim: se alguém ouvir a minha voz, repita essa expressão, diga assim: se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, Laodiceia deixou de ouvir o Senhor. Laodiceia se tornou egoísta. Laodiceia se tornou prepotente. Sou rico, rico sou, e de nada tenho falta. Laodiceia se tornou egoísta, prepotente, e aí vem as consequências. Mas se tornou morna. A arrogância, o egoísmo, a prepotência de Laodiceia os levou à mornidão espiritual. Mornidão espiritual, irmãos, irmãs, e aqueles que nos ouvem em casa. Mornidão espiritual fala de indiferença, fala de apatia para com as coisas de Deus.
fala de letargia espiritual. E por consequência, olha o que acontece com Laodiceia. O Senhor diz para eles a verdadeira situação. E Laodiceia se encontra sem graça, pobre espiritualmente, cega e nua, ou seja, vulnerável. Mas ainda assim continuou arrogante, pedante, impenitente e ceando sem Jesus. Infelizmente, irmãos, na nossa cristandade odierna, existem crentes, aspas, que não se importam mais em ouvir a voz de Jesus. Mas eu acredito que você não. Eu acredito que você ainda se importa em ouvir a voz de Jesus. Porque ouvir aqui, quando Jesus disse, se alguém ouvir, o significado aqui do termo no original, ouvir, é prestar atenção. Ouvir aqui significa considerar. Considerar aqui significa dar crédito, acreditar, crer. Ouvir aqui significa importar-se com aquilo que está sendo ensinado. Ouvir aqui significa importar-se com aquilo que está sendo pregado. Isso é ouvir. Por isso que Jesus elogiou aquela pessoa que ouve e pratica a palavra. Ouve e pratica. Ele diz, é semelhante ao homem prudente, que cavou e colocou o alicerce de sua casa na rocha. E como ouvimos isso, ouvimos hoje pela manhã, veio a chuva temporal, vento veemente, mas não derrubou aquela casa. Porque aquele homem, ele era prudente, se importou em ouvir, se importou em acreditar, se importou em dar crédito. Irmãos, nós precisamos vir à casa do Senhor com ouvido de aprendiz. Com ouvido de aprendiz. Nem eu, nem você sabemos tudo. Mas há um no nosso meio que sabe todas as coisas. Foi ele que disse para Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Sei que você não é quente nem frio. Oxalá foras quente ou frio, mas porque você é morno, vou vomitar você da minha boca, disse o Senhor. Ouvir significa prestar atenção, irmão. Significa ouvir com ouvido de aprendiz. Você veio nesta noite com ouvido de aprendiz, irmão? Viemos nesta noite com ouvido de aprendiz. Eu venho para a casa de Deus com ouvido de aprendiz. Eu quero aprender. Porque o meu Senhor e o teu Senhor disse, aprendei de mim. Sou manso, sou humilde de coração. E quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Ouvido de aprendiz. Laodiceia não queria mais ouvir. Escolhia quem ela queria ouvir. O Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, fala a respeito disso, porque nos últimos dias não quererão mais ouvir a sã doutrina. Terão comichões nos ouvidos. Sabe o que é comichão, irmão, no ouvido? Coceira. Ixi, termina logo, pastor, termina logo. Coceira. Amontoarão para si mestres que afaguem o seu ego. E quantos coachings existem por aí afagando o ego das pessoas? Sem falar a verdade.
sem mostrar que eu e você precisamos ter compromisso com Deus. Porque a igreja que vai subir, irmão, não é uma igreja descompromissada, não. A igreja que subirá ao encontro do Senhor é uma igreja que tem compromisso com o noivo. Compromisso com o noivo. Subirá não uma igreja que anda de braço dado com o mundo. Subirá uma igreja que tem prazer em ouvir a voz do noivo. Esta é a igreja que subirá ao encontro do Senhor nos ares. Não é uma igreja descompromissada ou que cultiva um relacionamento casual. Quando eu quero, quando me convém, quando dá, a hora que eu quero, se der, se der. Porque, olhe para cá, santo, não existe aqui um crente que não seja inteligente. Todos nós somos inteligentes. Mas nós conhecemos quando nós erramos. O problema não é esse, o problema é admitir o erro. É mudar de atitude. É abrir a porta novamente. Abrir a porta. Quem deixou de ouvir Jesus, e preste atenção nisso, quem deixou de ouvir Jesus para ouvir o seu intelecto, fechou a porta para Jesus. Então, o conselho da palavra do Senhor para nós nesta noite é: volte a ouvir Jesus. Volte a ouvir Jesus. Volte a ouvir Jesus. O Senhor, ele disse assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, irmãos, Jesus está convidando o crente a abrir novamente a porta de sua vida para Ele. Eu vou repetir, Jesus está convidando crentes a abrir a porta novamente para Ele, a porta de sua vida. Olhe para cá, abra a porta. Priorize Deus. Reveja o seu compromisso e o seu relacionamento com Deus e com o corpo de Cristo, se você se considera corpo. É interessante, irmãos. Às vezes, pessoas dão de ombro para a igreja. Pastor, o que é dar de ombro? É isso aqui, ó. É mal educado isso. Comportamento mais que infantil. Mas pessoas dão de ombro, sabe? Para a igreja, para pastores, para Deus. Mas quando a situação fica feia, correm para quem? Não é assim que funciona? Então, por que, irmãos? Por que não deixar as portas abertas para Jesus? Vocês estão entendendo? Tenho visto isso na cristandade que nós estamos vivendo. Pessoas dão de ombro. Tem culto? Tem ceia? Tem escola bíblica amanhã? Não tomo em dezembro, tomo em janeiro. Oxalá tome mesmo, né? Oxalá esteja vivo mesmo, de verdade. Oxalá torne a abrir as portas para Jesus. Porque não é possível, irmão, não é possível. Não é possível que pessoas trabalhem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é possível, ninguém aguenta isso. Outro dia eu vi o pastor Silas Malafaia, dificilmente, mas chegou no meu, acho que chegou no meu e-mail, alguma coisa, chegou de alguma forma, ele falando, fulano, continua nessa de trabalha, e ele dizendo, trabalha, aí você morre.
Aí outro casa com a tua mulher e vai dizer assim, teu marido era um evangelista legal, era um pastor bacana, era um presbítero maravilhoso, mas já se foi. Estão entendendo, irmão? Temos que trabalhar, sim. A Bíblia diz, quem não trabalhe, não coma. A Bíblia diz que trabalhemos com as nossas mãos para não sermos pesados aos nossos irmãos. A Bíblia diz isso. Mas eu estou falando de algo, irmão, que está reiteradamente se tornando uma desculpa que não cabe mais, não desce mais. Não passa mais diante de Deus isso. Passa. Não justifica. Não é possível. Não é possível. O texto está nos ensinando que nós não devemos fechar a porta. Não, irmão, não feche a porta. Diga isso para quem está perto de você, não feche a porta para Jesus. O Senhor está falando claramente para que nós não façamos assim, não procedamos dessa maneira, como Laodiceia procedeu. Isso é claro, irmãos, o Espírito de Deus está bradando nessa casa, para nós não fazermos dessa forma, porque isso não vai agradar ao Senhor. Nunca vai. Então não feche a porta, não, abra a porta. A Bíblia fala de um rei. Esse rei foi tão malvado, tão ímpio, tão idólatra. Estava tão distante de Deus que a Bíblia diz que ele fechou as portas do templo. Mas depois dele veio outro rei. E esse rei era um rei temente a Deus. E quando esse rei ascendeu ao trono, a Bíblia diz, e este rei mandou abrir as portas do templo. Então a pergunta para nós é esta: você faz parte daqueles que fecham ou daqueles que abrem as portas? E eu vou encerrar. O ser humano, irmãos, é pródigo em fechar portas. Sabiam disso? O ser humano é pródigo em fechar porta. Fecha a porta para relacionamentos saudáveis, mas abre porta para relacionamento tóxico. Fecha a porta para a igreja, mas escancara a porta para o mundo e os seus costumes egoístas. Fecha a porta para Jesus, mas abre a porta para Mamon, o Deus das riquezas. Riquezas vazias. Fecha a porta para a Bíblia, mas abre a porta para o fanatismo, para o liberalismo, para o farisaísmo, para o creticismo cego, para o misticismo, para o sincretismo religioso e para o egocentrismo. Mas Jesus é maravilhoso. Ah, como Jesus é maravilhoso, irmão. Louvado seja Deus, que o nosso Jesus é maravilhoso. Ele insiste em querer entrar. Ele podia deixar Laodiceia para lá, vocês não me querem? Ele podia deixar Laodiceia para lá. Ah, Laodiceia, vocês não me querem? Filadélfia me quer. Mas Jesus é maravilhoso, irmão. Está nos deixando terminar esse ano. Nos trouxe até aqui nessa noite. Está todo mundo respirando. Vestido, calçado. Tomou café, almoçou. Se não jantou, vai jantar. Se tiver um dinheirinho a mais, alguém vai comprar uma pizza. Ou uma esfirra. Ou um pão com ovo. Não é isso? É porque Jesus é maravilhoso, irmão. Porque Jesus é bom. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos.
Jesus insiste com Laodiceia, ele quer entrar. Ele quer entrar na tua vida, que se tornou indiferente, apática, que ao invés de participar do culto, fica no celular olhando não sei o quê. Procurando não sei o quê. Jesus insiste com Laodiceia, ele quer entrar. Ele disse: se alguém... Parece que eu ouço a voz de Jesus essa semana toda falando: se alguém... Marcos, se alguém ouvir a minha voz... Esse mesmo Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso significa que se alguém não quiser ouvir a voz do Senhor, não é ovelha. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e de modo nenhum seguirão a estranhos. Crente que dá ouvido à voz de Jesus não segue a coisas estranhas, a costumes estranhos, a pensamentos da sua cabeça estranhos. Porque quando assim procedemos, nós estamos fechando a porta para Jesus. Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, significa abrir a porta aqui. Abrir a porta aqui, irmão, significa repense as suas atitudes. Reavalie a sua forma, como você tem agido na cristandade, reavalie. Pandemia está indo embora, reavalie. Não te derrubou? Reavalie, repense. Isto é abrir a porta novamente, irmão. Repense, reavalie. Jesus, ele diz para a igreja: arrependa-te. Arrepender, de ré. Arrependa-te. Refaça suas atitudes, refaça suas palavras, refaça suas ações. Refaça. Porque o Senhor, ele diz assim: se isso acontecer, se você abrir a porta, Laodiceia, eu entrarei em sua casa. Entrarei em sua casa. Agora imagine Jesus em casa. Tem coisa melhor, irmão? Tem coisa melhor do que Jesus lá na sua casa, irmão? Tem coisa melhor do que Jesus aqui, ó, na sua casa? Tem coisa melhor do que Jesus em casa? Ah, bem-aventurado, irmão, aqueles que viram e receberam o Senhor em sua casa. Quantos? Jesus entrou na casa de Zaqueu e mudou a vida daquele homem. Jesus entrou na casa de Jairo e mudou aquele ambiente triste, lúgubre. Quando Jesus entra na casa, as coisas não ficam da mesma forma. A mudança de atitude, a mudança de pensamento. Jesus entrou na casa de Pedro em Cafarnaum e curou a sogra de Pedro. Jesus somente pegou na mão da sogra de Pedro e a virtude que estava no Senhor passou para a sogra de Pedro. A Bíblia diz que na mesma hora ela se levantou e passou a servi-los. Jesus em casa. Não feche a porta, irmão. Não haja desta forma como Laodiceia agiu. Não vamos agir desta forma.
Sou profeta de Deus, estou profetizando para vocês nesta noite, para nós. Se alguém ouvir a minha voz, a primeira coisa é ouvir a voz do Senhor. A segunda, e abrir a porta. Jesus disse, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Enquanto Laodiceia estava ceando sem Jesus, Jesus estava querendo entrar na igreja para cear com eles. Louvado seja o Senhor. Ou seja, enquanto Laodiceia estava deixando Jesus para fora, Jesus estava procurando a que eles reatassem a comunhão, reatassem a prioridade, reatassem o compromisso com Ele. Eis que estou à porta e bato. Conselho para todos nós nesta noite, irmãos. Voltemos a prestar mais atenção à voz de Jesus. Deixe sempre a porta da sua vida aberta para Deus. Ceie com Jesus. Diga isso para quem está pertinho aí. Diga assim, ceie com Jesus. Significa cear com Jesus. Cuide bem da sua comunhão e compromisso com Deus. Cuide. Eu não posso cuidar disso na sua vida. Eu posso ser um arauto, um instrumento, uma ferramenta, um atalaia, mas quem precisa cuidar da comunhão e do compromisso com Deus é você e eu e você. Laodiceia, a igreja que ceava sem Jesus. E eu vou dizer para os irmãos, cear sem Jesus não vale a pena. Vir à igreja para cumprir um ato litúrgico, formal, vazio, sem sentido e sem significado, não vale a pena. Não vale a pena, gente. Mas Jesus, ele é enfático. Naquela última noite que ele passou com os discípulos, com seus amigos, Jesus é enfático. Jesus, ele é preciso. Ele diz assim, tomai e comei. E ele diz, isto é o meu corpo, que é partido por causa de vocês. Ele disse de forma muito firme, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Pois bebam todos dele. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Deixo um conselho para todos nós nesta noite. Que conselho, pastor? Melhore o teu relacionamento com Deus antes que isso te faça uma grande falta. Amém, igreja? Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Nós vamos cear. Participa do corpo e do sangue do Senhor, aquele que está em comunhão com o Senhor da igreja, faz parte do corpo da igreja, sente-se parte do corpo da igreja. Nós vamos participar juntos e com alegria. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Amém. Vamos ficar em pé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos relembrar este texto. Todos estão aí com cálice, com pãozinho, todos. Alguém não pegou ainda? Não pegou? Por favor, irmão, um diácono, uma diaconisa, nos ajude. Aqui, ó, o irmão Marquinhos já está chegando aqui. Isso. Quem falta,
Erga a mão assim, quem não pegou ainda. Aqui no púlpito, todos, né? Todos. Isso. Última Santa Ceia do ano, irmão. Glória a Deus. Mantenha a porta aberta, querido. Porta aberta para Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor, a partir do verso 23, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, ou lembrando-se de mim. Então, quando você tiver aí com o corpo e o sangue do Senhor nas suas mãos, não lembre de outra coisa. Lembre-se do que você está fazendo. Entende isso, santo? Lembre-se do que você está fazendo. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vou repetir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si, pois que não discerniu o corpo do Senhor. Por causa disso, por não discernir o corpo do Senhor, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Todos digam amém. Erga aí o seu cálice, o seu pãozinho, os nossos irmãos em casa. Olha lá, ó, lá está a irmã Ademar, lá está a irmã Sebastiana. Glória a Deus. E outros irmãos que deveriam abrir câmera para nós participarmos juntos desta última ceia do ano. Mas vamos orar. Erga o cálice, erga. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de viver mais um dia na tua presença. Obrigado por mais uma semana vencida, Senhor, na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pois que o Senhor nos concedeu chegar até este último mês deste ano de 2021. E nós estamos vivos, estamos respirando, estamos andando, estamos enxergando, estamos na tua presença, Senhor, porque a tua misericórdia tem nos sustentado, e as tuas mãos, Senhor, têm sustentado a Santa Igreja, têm sustentado aqueles que te amam, que te temem, que buscam a ti, que têm compromisso com o Senhor, que priorizam o Senhor a ti. Ó, meu Senhor, obrigado por tua misericórdia em nos trazeres até aqui. Temos em nossas mãos, Senhor, este pão e este suco da videira, símbolo, Senhor, do teu corpo, que na cruz do Calvário foi oferecido como pão vivo que desceu do céu por nossas almas e por nossas vidas. Abençoa, Senhor, para aqui, para este momento. Senhor, este símbolo litúrgico seja entendido e nós possamos participar, Senhor, com a alegria do teu corpo, como o Senhor nos ensinou. Também oramos para que o Senhor consagre este suco da vide, para que, para este momento, neste momento, possa simbolizar, Senhor Jesus, o teu sangue que foi vertido pela Santa Igreja, teu sangue vertido por nós, para apagar os nossos pecados, pagar a nossa culpa
e nos levar de volta para o Senhor Deus Pai. Senhor, que neste momento as nossas forças sejam renovadas, o nosso ânimo seja renovado. Se alguém aqui fechou as portas para o Senhor, que esta porta, a porta desta vida, torne a se abrir para o Senhor, para que todos nós sejamos fortalecidos, vivificados, renovados, saiamos alegres e ensinados da tua casa nesta noite, Senhor. Agradecidos a ti, nós oramos e participaremos em nome de Jesus. Amém e amém. Todos digam amém. Tome o seu assento com muita tranquilidade, com muito cuidado. Participe do pão e participe do cálice.
Enduvienda bacomenesia diovas te que me onde vai cheio. Eruam te que me atubiensa. Na bacomenesia do percebe a convenencia dai. Domien, Siberia, Biosego, Biabapá. E o Icam, Biautoria, Peste, que meu. E observe a menta que sai. Entendende, Camiacio, Vasébia, da Navianta, da Queteria, Patsue. Aleluia! Aleluia, Jesus! E o que passe de batalha de Camaná. Aleluia! Mateio e caminhar passe de Agonobria. Aleluia, vaca nesta me come de peste e me comodou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos, vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe a Santa Igreja. Deus abençoe sua vida, irmão. Deus abençoe a cada família. A Bíblia diz que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Então Ele nos ama. Louvado seja Deus. Mas nós precisamos aprender. Precisamos aprender. Nós precisamos ter um compromisso maior, irmão. Ter um compromisso maior com Deus. Não ser uma casualidade. Vir ao templo não pode se transformar num mero costume litúrgico. Não pode, igreja, não pode. Nós precisamos vir com devoção na nossa alma. Devoção, irmão, na nossa alma. Eu e você precisamos ser devotos, devoção mesmo. A Bíblia diz, não sede vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, fervorosos. É como uma panela fervendo, irmão. Esse é o significado real do texto. Fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Deus merece. Então, Deus abençoe o meu amor, o meu respeito, o meu carinho, as minhas orações por todos vocês. Deus abençoe a cada um. Abra a porta, irmão, não feche porta, não. Não crie barreiras, crie pontes. Não crie barreira, não. Cria ponte, irmão, faz uma ponte entre você e o seu irmão, entre você e a igreja, entre você e a irmandade. Mantenha a porta aberta para Jesus. Deixa Jesus esquadrinhar. Sabe o que significa esquadrinhar? Quando o Senhor diz, irmã Eunice, eu esquadrinho os corações, eu visito constantemente. Isso é maravilhoso, irmão. Se a Bíblia, irmão, se a palavra de Deus não alegrar mais a tua alma, não vai ser um iPhone novo que vai te alegrar, não. Se a Bíblia, a palavra de Deus, a presença de Deus não te alegrar, não vai ser uma casa com 8 cômodos que vai te alegrar, não. Não. Com privada de ouro, não. Não vai ser isso que vai te alegrar, não. Não vai ser um carro novo que vai te alegrar se as coisas de Deus não te alegram. Por isso que Jesus disse para a igreja de Laodiceia, estou à porta e bato. Hoje eu até pensei em cantar um
um louvor, mas não vi teclado, não vi guitarra. Mas a Bíblia diz, em tudo dai graças, pastor Alcides. Por que em tudo dai graças? Porque essa é a vontade de Deus. Simples assim. Então, graças a Deus, né? Deus abençoe aos meus irmãos, curve a sua cabeça. Como diria minha neta, que horarião, irmão? 15 para as 8. Maravilha, né? Curve a sua cabeça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com a Santa Igreja, com os salvos, os remidos, todos aqueles que puderem, digam juntos. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Amanhã pela manhã, escola bíblica dominical às 9 horas. Não se atrase.